Salve, rapaziada! O Cruzeiro demitiu o Pepa. Pepa não aguentou a série negativa que vinha tendo no comando do Cruzeiro. E acho que o fator principal, meio que a facada, né? A facada final, a facada de misericórdia foi o golpe, né? De misericórdia, acho que é assim que se fala. Foi a entrevista que ele deu dizendo que se pudesse trocar os 10 jogadores de linha no intervalo, ele trocaria. Bom, Pepa saiu, era meio que notório que isso ia acontecer. O Cruzeiro fez uma partida ridícula contra o Grêmio e poderia ter sido muito maior o vexame se não fosse gol anulado ou se não fosse algumas chances perdidas, que o Grêmio perde mesmo. O Grêmio é impressionante o que cria, mas ao mesmo tempo é impressionante o que perde gols, é um negócio absurdo. E, e o Cruzeiro tomou uma lapada do Grêmio e isso foi determinante para a demissão. O Cruzeiro não vencia, se não me engano, há 7 jogos. Não vencia há muito tempo. O Cruzeiro chegou a estar no G4 do brasileiro e brigar pelas cabeças, mas era nítido que alguma hora o desempenho ia cair porque o Cruzeiro não tem um elenco tão farto a ponto de disputar como ele estava disputando no início. O Pepa chega depois de um campeonato mineiro bem oscilante do Pesolano, que foi para a Europa. O Pepa chega. O time dá até uma resposta até positiva. Na Copa do Brasil, eu lembro de um jogo muito bom que o Cruzeiro fez, se não me engano, contra o Náutico. O Cruzeiro foi muito bem, inclusive passou para a próxima fase, fez um jogo muito bom em Minas. E o Cruzeiro, como eu disse, teve um começo de campeonato brasileiro muito interessante. Só que é aquilo que eu disse, gente. E aqui é o grande ponto do vídeo. O Pepa ser demitido era o natural. Mas ele é o grande responsável? Não dá para cravar. Eu acho que tem muita coisa envolvida que dá para moldar o que o Cruzeiro vem fazendo no Brasileiro. Por exemplo, o elenco mais curto. A gente não pode esquecer que o Cruzeiro há 4 ou 5 anos atrás era um time que foi sucateado por dirigentes. O Cruzeiro foi assaltado por pessoas e assaltado assim, na mão dura, extorsão total. O Cruzeiro praticamente faliu, ficou um bom tempo sem jogar a Série A. E eis que chega a gestão Ronaldo. A gestão Ronaldo chega e ela mesmo diz no início: não vamos fazer loucura e vamos fazer o Cruzeiro ser grande aos pouquinhos. Inclusive foi a primeira SAF do Brasil, né, de questão nacional, depois que esse estatuto foi aprovado no Congresso, tal, virou lei. O Cruzeiro foi o primeiro clube grande do país porque já existia algumas SAFs, mas acho que SAF mesmo pós essa lei que foi criada, que gerou até um certo barulho, foi o primeiro grande. E o Ronaldo chegou prometendo que ia fazer um Cruzeiro competitivo, mas que ia ter pés no chão. E era notório, né, gente? O Cruzeiro devia bilhão. Não é milhão, milhões. Era bilhão. Esse sucateamento que rolou com o Cruzeiro, acho que dá para acrescentar nessa crise que o Cruzeiro vive de resultados hoje. Por quê? Porque o Cruzeiro não tem dinheiro para contratar grandes jogadores. Ah, mas é uma SAF. Tá, gente? Mas é uma SAF que está reestruturando um clube, repito, que tinha bi de dívida. Bi, não milhões. Bi. Então fica muito difícil você não colocar isso no papel. O Cruzeiro é um time que não tem um investimento forte. E quando teve algum investimento mais forte, trouxe o Matheus Pereira, que logo rapidamente se machucou, e é uma pena, porque ele é muito bom jogador. E trouxe também o Arthur Gomes, que não é um investimento tão alto, mas pro padrão Cruzeiro, pé no chão, é um investimento bom, inclusive. É um investimento alto, mas é um investimento bom, porque o Arthur Gomes, eu acho que é uma peça importante. E trouxe mais alguns reforços, mas esses reforços foram mais assim, em questão de financeira mais baixa, não são jogadores decisivos e tal, tirando esses dois que eu acabei de citar.
Então, não dá para tirar do papel que o Cruzeiro vem numa remontada, num processo lento. Não é do dia para noite que o Cruzeiro vai ser campeão. O que o cruzeirense precisa entender é que esse processo vai demorar. Vai demorar. Eu acho que o Cruzeiro não vai cair, não tem time para isso. Eu acho que com a demissão do Pepa talvez o Cruzeiro cresça um pouco mais de produção, sim. Mas não é tão simples quanto aparenta. Eu não tô querendo dizer que o torcedor tá reclamando, ou que o torcedor não é isso. Porque torcedor reclamar faz parte do jogo. Eu também já fui torcedor e tanto de ver que eu já xinguei meu time, xinguei jogador, falei que o jogador não prestava. Então é normal, eu entendo esse sentimento. Mas é também preciso ter na cabeça que o Cruzeiro, repito, vem num processo mais lento de reestruturação. E quando eu falo processo mais lento de reestruturação, eu vou repetir, eram bi, não eram milhões, era bi. Então fica muito difícil não acrescentar isso no papel. E a torcida do Cruzeiro, exatamente isso. Se eu pudesse pedir algo para a torcida do Cruzeiro, se eu tivesse um direito, melhor dizendo, de dizer para a torcida do Cruzeiro alguma coisa, paciência, isso vai passar, é extremamente natural essa oscilação. O Cruzeiro não tinha time para manter aquele pique e é por isso que eu deixo a pergunta: é só o Pepa o responsável? Será que não existe uma clara limitação técnica de um time que vinha de um processo de reestruturação lento, que ia demorar, que o próprio cara da SAF disse? Então a gente precisa colocar essas coisas na balança também. Sobre o futuro técnico, só rapidinho para encerrar, eu sinceramente acho que trazer um estrangeiro nesse momento não vai dar certo. Tem alguns nomes brasileiros, né? Mancini, o Mano Menezes, o Rogério Ceni. Eu acho que o Rogério Ceni não vai caber, principalmente por tudo que aconteceu, né? Não preciso nem dizer o que aconteceu. Embora eu acho que o Rogério Ceni seja o menos culpado de toda essa situação, mas ele fez parte do processo. Querendo ou não, ele fez parte daquele processo de 2019 e acarretou... como é que fala? Acarretou muita coisa pública de ele mudou no fim antes do jogo, ele mudou do nada e aí os caras grandes não gostaram, enfim. Então rolou toda aquela confusão. O Mancini, muita gente tem uma certa pulga atrás da orelha com ele. Eu não acho o Mancini ruim, acho o Mancini um bom treinador, mas eu não sei se ele se encaixaria no Cruzeiro. O Mano Menezes eu acho que é um cara que pode dar certo no Cruzeiro por ser um cara que... Ó, meu gato. Que arrume a casinha, digamos assim, mas não sei se a torcida vai gostar tanto desse nome. Enfim, existem alguns nomes, mas eu acho que trazer um estrangeiro não é a melhor solução. A gente está no meio de uma temporada, o Cruzeiro não é um timaço, o Cruzeiro vem num processo e trazer mais um estrangeiro por todo esse contexto eu acho que não vale a pena. Por isso que eu acho que o Cruzeiro devia focar no mercado nacional. Raposo, você se fosse dirigente estaria quem? Sem dúvida nenhuma o Mano Menezes, porque eu acho que é o melhor nome para arrumar uma casa. O Cruzeiro precisa disso, né? Precisa ter dar uma melhorada defensivamente, precisa ser um pouco mais produtivo e precisa principalmente fechar a casinha e fechar o grupo. Porque depois que tudo que aconteceu contra o Grêmio, teve algumas exposições e tal, o Pepa foi demitido. Eu acho que o Cruzeiro precisa do Mano Menezes. Mas deixe aí na sua opinião nos comentários o que você acha do assunto. E repito, torcedor, se eu pudesse pedir uma coisa pro torcedor do Cruzeiro, e eu sei que é difícil pedir. Não, difícil não é pedir, né? Difícil é alguém acatar essa situação. E eu respeito isso. Mas se eu pudesse entrar um pouco na mente do torcedor do Cruzeiro, é paciência. Isso é natural por um processo de SAF, por um processo que em 2019 começou com um cara tirando todo o dinheiro do Cruzeiro, quase falindo o clube. Calma, não é da noite pro dia, não dá para fazer mágica. Mas eu acho que demitir o Pepa não tinha outra coisa pro Cruzeiro fazer a não ser demitir o cara.